Regressão de memória não é brincadeira. Eu quero trazer para vocês esse tema desse jeito, porque chegam pessoas para mim no meu consultório que já fizeram uma ou mais regressão de memória de forma solta, avulsa, tá? E essa regressão de memória, ela trouxe informações, mas ela não resolveu o problema da pessoa. E ainda deixou a pessoa com mais conflitos, com novos conflitos e confusões, mais confusões do que antes, tá? Ou ela resolve em partes, mas cria outras confusões. Aí a pessoa fica sem resposta, tá? Se antes ela tinha um problema, aí para resolver esse problema ela meio que criou outros problemas e a pessoa segue ali angustiada e sem explicações e sem saída. Eu recebo as pessoas nessa condição aqui no consultório. E hoje eu quero explicar para vocês o que acontece de fato, tá? Isso acontece porque a pessoa, ela geralmente vai procurar um profissional até capacitado, mas ele faz uma regressão específica. Uma regressão específica. E a regressão, ela é efetiva, porque a pessoa, ela revisita, ela rememora as informações de um tempo passado e dentro de um enredo, de uma história, de um cenário, de um contexto, tá? Que não é tão simples assim e fácil de ser compreendido e digerido. É aí que vem as questões aí que a regressão de memória traz, porque apresenta outros conteúdos e a história em si que não é tão simples e fácil assim, ou automaticamente fácil de ser digerido. A gente fala que o conteúdo de vida passada, ele precisa, gente, ser integrado nessa vida. E é nessa parte aí que fica o lapso, fica um corte aí. Ou seja, as informações de vidas passadas, o enredo, a história, que precisa fazer sentido nessa vida. E requer nesse momento que exista um profissional habilitado, suficientemente capacitado para traduzir aquelas informações, interpretar as dores, os cenários, os acontecimentos, explicando, traduzindo e fazendo com que faça sentido nessa vida e não para que fique solto lá atrás, tá? Mas não apenas que faça sentido, vamos lá, mas que também abra o caminho para a transformação da mente da pessoa em relação à sua própria problemática e como proceder a partir disso. Então, é além, né, de apenas ver. Tá? Então, a regressão de memória, ela não é só conectar com as questões que a pessoa traz para essa vida, com suas dores, suas queixas, lamentações, não. O profissional que fez a regressão, ele precisa acompanhar a pessoa para explicar, traduzir para ela, para desembaraçar para ela os conteúdos de valor, as pedras preciosas, os elixires, que são os pontos preciosos de informações que estão ali na vida passada e que vão desbloquear os caminhos dele nessa vida. Perceba que isso não é algo tão simples assim. O profissional tem que ser suficiente capacitado para pegar essas informações preciosas, traduzir para a pessoa e reintegrar ela nessa vida de forma positiva, tá? De forma que faça sentido. E aí sim, no sentido de uma libertação da mente para que tenha coerência, no sentido de uma expansão da consciência, para que a pessoa ela tenha uma compreensão mais aprofundada sobre si. E porque ela está vivendo, e que ela entenda do porquê que ela está vivendo uma situação hoje, a correlação com o passado. Então, é aí que o profissional, o terapeuta habilitado, ele vai reunir esses significados, tal como montando um quebra-cabeças, para que faça sentido e ponha fim aos conflitos. Explica-se os conflitos, traduz isso e traz a solução. Isso quem faz é o terapeuta, tá? Quando ele acompanha o processo, sem que o processo fique solto.
Porque senão, quando fica solto, a regressão ela acontece e fica ali vazia, sem fundamento, sem maiores explicações, sem nexo ou coerência. E ao invés de levar a pessoa a um ponto de compreensão sobre si mesma e a um ponto de menos dor, ela tranca a pessoa em ainda mais dor e mais confusão, porque ela viu coisa e não sabe como resolver isso, encaminhar isso. Ela fica na mesma, traduzindo assim, tá? Então, são muitas pessoas que eu recebo que fizeram regressão de memória e não se desembaraçou o conflito. Então, esse profissional habilitado, ele vai elaborar todas essas informações do passado, tal como um detetive, e vai traduzir isso, explicar isso à luz da consciência da pessoa, à luz kármica, né? Se ele é um terapeuta ali espiritualista. Por exemplo, sobre o ponto de vista kármico, é possível que o especialista veja a repetição dos comportamentos. Então, todo um suporte terapêutico se requer, terapêutico e interpretativo, se requer para que a pessoa ela não fique sozinha com suas questões, porque ela não dá conta de elaborar e desembaraçando isso sozinha. Quais questões? A dessa vida somada à de vida passada. Então, um trabalho grande, nobre, bonito nesse sentido, complexo e resoluto, tá? É aí que entra o desembaraçar essas questões que vão te trazer a elucidação, ou seja, a compreensão mental e um assentamento ali emocional, substituindo sentimentos antes angustiosos e aflitivos pelos de paz, senso de libertação, direcionamento, segurança. Eu quero com isso falar que não é indicado uma regressão de memória avulsa, solta, só isso e nada mais, mas sim sustentada e desenvolvida, né? Dentro de um processo mais aprofundado de autoconhecimento sobre si e terapêutico, visando cura, libertação, transformação. Veja bem, não só uma regressão de memória feita baseada na curiosidade, não. Né? Então, se for realizado dentro de um processo de autoconhecimento e terapêutico, aí sim, vai propiciar elucidações no nível mental, um apaziguamento e organização emocional sobre si mesmo, além dos níveis de cura, porque fez sentido e a pessoa está pronta para seguir adiante, resoluta. É isso, entendeu? Um abraço. Tchau, tchau.